Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre nossa carteira aberta de investimentos. Isso porque tivemos a oportunidade de fazer mais um aporte em IRB Brasil Resseguros. A IRB Brasil ela vem passando por um período extremamente complicado. Apontamentos de fraude já para o exercício de 2021, ou seja, do ano passado. Depois uma sucessão de sinistralidades, umas vinculadas com Covid-19, outras depois com o período de seca que nós tivemos no ano de 2021, passando para 2022, e com isso a companhia acabou aí fechando no prejuízo. Ela já vem por trimestres seguidos fechando no prejuízo, e hoje ela se apresenta no mercado como uma companhia de muito risco para investimento. Por isso que eu cito essa questão. O que eu faço com o meu dinheiro é uma questão muito minha, da minha avaliação. Não faço absolutamente nenhum tipo de recomendação, principalmente em se tratando desse tipo de empresa, no cenário em que ela se encontra. Mas o fato é que, como essa é uma carteira aberta, a gente traz aqui as medidas que a gente vai tomando e os motivos que nos levam a essas medidas, ainda que sejam medidas de alto risco. Além disso, é importante que a gente diga que a companhia ela fez uma oferta privada para aumento do seu capital, justamente para que ela entrasse no regulatório da SUSEP, que é o órgão que, no final das contas, verifica se as companhias estão dentro daquilo que as normas permitem. Então ela voltou para esse patamar. Talvez ela provavelmente precise de uma nova captação de recursos. Já fez venda de patrimônio e, mais importante, agora ela vem para um caminho de fazer uma operação de agrupamento de ações, onde ela vai pegar cada 30 ações e transformar em uma ação. Isso para tentar reduzir essa volatilidade e a pressão vendedora que ela tem sobre o papel, porque ela já há quase 40 dias ela é negociada abaixo de R$1, sendo que no dia de ontem, hoje é dia 10 de dezembro de 2022, portanto no dia 9 de dezembro de 2022, ela teve uma oscilação positiva, dando ali um respiro para a ação, aliviando um pouco essa pressão vendedora. Bom, mas vamos ver o aporte que fizemos. Observando a movimentação do mercado, nós tivemos a oportunidade então do dia 9 de 12 de 2022, como eu disse, que foi a sexta-feira da semana essa que está passando, hoje é dia 10 de dezembro de 2022, uma ordem que foi executada aqui, quase no final do pregão, na última hora do pregão, às 5 horas e 3 minutos, e nós compramos então 1.000 ações por 73 centavos cada. Vamos dar uma olhada agora no registro, porque nesse caso aqui o preço não vai vir muito a calhar, até porque a gente perde os parâmetros, principalmente quando a gente considera que a companhia veio fechando no prejuízo. Portanto, você que acompanha o canal sabe que nós fazemos como primeiro ato, depois da compra, justamente o registro dela, no dia 9 de 12. Compramos então a 73 centavos, passando de 16.300 ações para 17.300 ações. Com isso, nós adquirimos mais 1.000 ações. Algo interessante aqui que eu acho que é relevante de se mencionar é que o nosso preço médio ele cai aqui para 92 centavos. Nós temos uma expectativa aí de que essa ação, ela, claro, que descontando a questão do agrupamento, digamos, se ele não ocorrer assim tão rapidamente, ela venha para próximo de R$1 aí, de uma maneira muito rápida, conforme os resultados forem se apresentando, e não acho que esse resultado vá se apresentar agora por decorrência do quarto trimestre de 2022. Digamos assim, as expectativas ficam em torno de que o exercício de 2022, a IRB Brasil Resseguros feche num prejuízo de aproximadamente 700 milhões de reais. No entanto, a gente sempre considera, olhando aqui para o passado, do ponto de vista
do preço que a companhia ela veio pagando em média nos últimos 5 anos, 41 centavos. Mas aqui teve uma pergunta feita no canal, que foi o seguinte: será que se deve levar em consideração esse preço, tendo em vista que houve no passado fraude? Eu acho que é uma pergunta muito importante e muito interessante. Eu acredito que não se deva levar em consideração esse preço. É apenas como referência, porque isso que aconteceu no passado não é, neste caso específico, uma perspectiva positiva de futuro. Porque eu acho que a companhia, quando ela está num turnaround, assim, quando ela está nessa reviravolta, passando de uma condição muito ruim para uma condição que pode no futuro vir a ser positiva, é um caminho muito longo, muito denso, que exige muita paciência. Inclusive, você precisa ter muito estômago para suportar uma, digamos assim, uma estagnação no preço da ação nesses patamares. E é justamente por aí que normalmente as pessoas, não tendo uma compreensão ajustada e também não tendo uma perspectiva de ganho muito rápido, acabam se desfazendo da ação com algum prejuízo. Eu tenho a impressão que não será o caso para mim, mas isso eu posso estar totalmente errado no que eu estou falando, completamente errado, certo? E considero essa hipótese. Só que o cenário faz com que, entre outras coisas, eu olhe para isso, para o que aconteceu no passado. Isso elevaria o preço médio da ação, considerando inclusive que ela não pagou aqui no último ano, e eu nem considerei o crescimento médio composto, porque não tem, já que está fechando no prejuízo, mas fazendo aqui uma correlação por 3, uma condição aqui da companhia vai chegar a pagar R$ 2,27, pagar não, chegar a um preço teto de R$ 2,27, onde nós dividimos esses 41 centavos por 6%. Porque 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Mas você ainda pode reduzir mais ainda, né? Além desta média aqui dos 5 anos, que é uma divisão por 3, você ainda pode reduzir mais ainda, indo para perto de 1, e você veja que ainda assim, numa hipótese de uma reviravolta na empresa, indo para R$ 1,15 aí, aproximadamente, você vai passar com muita tranquilidade daquele 6%, isso porque o papel está com valor muito comprimido. Mas veja que isso aqui é um risco violento, porque numa dessas a companhia pode entrar em recuperação judicial, que não que isso seja uma coisa ruim, mas seria mais uma notícia negativa. E ainda, né, na eventualidade da companhia não conseguir se tornar solvente, ela pode ir à falência. Então veja que é um risco altíssimo, mas é aquela história: riscos altos, retornos maiores. Portanto, com relação ao preço, nada a considerar. Agora eu vou trazer aqui o racional dessa compra, que não será o racional regular que eu tenho utilizado aqui no canal. Ainda que eu faça o registro da compra para fins de apontar o racional, R$ 1.000,73, eu não estou considerando nada mais aqui. O que fez com que eu levasse a essa compra foi que as companhias de seguro, que também fazem parte da carteira, como o BB Seguridade, Caixa Seguridade, elas têm obtido excepcionais resultados. E na contrapartida desses excepcionais resultados, essas companhias fazem um anteparo aqui com companhias de resseguro. Uma que, por exemplo, a Caixa Seguridade tem contratação com a IRB Resseguros. Outra companhia que nós temos, um banco que nós temos aqui e que tem um segmento de seguridade, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Nós já apontamos isso em vídeo anterior, eu vou deixar aqui no final para você acompanhar. E o próprio banco diz: não, a IRB Resseguros vem nos pagando regularmente, ou seja, vem cumprindo com as suas obrigações. Então, se essas companhias estão crescendo em termos de seguro, significa que há baixa sinistralidade. Além disso, se você observar o mercado, os reajustes para seguro de automóvel, seguro habitacional, eles têm aumentado na faixa dos 30%. Isso aí vai fazer, e não havendo sinistralidade, vai fazer com que aumente as margens das companhias e, consequentemente, isso aí vai refletir em continuando as contratações, como companhias como a IRB Resseguro, também nos seus resultados. Então é essa leitura de cenário que eu estou fazendo
neste momento. E também acredito que não vai haver uma sucessão tão grande quanto houve de sinistralidade, como por conta do período pandêmico e mais a crise hidrológica que nós passamos desde final de 2020, na realidade, o ano de 2021 e início do ano de 2022. Portanto, não ocorrendo essas excepcionalidades, me parece que tem uma tendência que o turnaround da companhia ele comece a ir muito lentamente, porque ela tem um passivo muito grande de contratações, conforme nós já fizemos aqui, dissemos em outros vídeos. Então, por conta de tudo isso, há uma sinalização da possibilidade de melhora, não tão rápida, nos resultados da companhia, e isso pode fazer com que esse valor, esse preço da ação, ele acabe se aproximando principalmente do preço médio que nós temos, muito rapidamente. E por fim, nós chegamos aqui para as nossas metas 2022, já terminando, e 2023 nós estamos muito bem em relação às metas. Veja que para a IRB a gente tinha uma meta aqui de 10 mil ações, nós já estamos com 17.300. Nós temos essa perspectiva, essa visão para o que é o projeto do IRB, podendo, de novo, dizer aqui no canal, estar totalmente errado em relação a isso. De qualquer forma, é uma perda que a gente consegue suportar. Veja que a gente vem comprando aí gradativamente sempre que tem uma oportunidade, mas de qualquer forma, com relação principalmente ao que nós queremos aferir em renda mensal aqui, nós já estamos a 2.500 por mês em média, já passando em 22% da nossa meta. E agora a gente vai esperar os próximos resultados, principalmente para o terceiro trimestre de 2023 do IRB Brasil Resseguros. Importante salientar que essa companhia ela está colocada dentro da nossa carteira como uma empresa de oportunidades. Ela não é que nem as outras, que são empresas para fins de pagamento de proventos. Se nós tivermos sucesso, parece ter sido um bom negócio, e se não tivermos, é uma perda que a gente consegue tranquilamente suportar. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, lembrando que eu não faço nenhum tipo de recomendação, principalmente para empresas desse tipo. Eu vou me despedindo então de você e deixando para você, como sempre, o meu grande abraço.